Olá, meus queridos alunos. Hoje vou dar orientações para a resolução das atividades da semana 2 do PET 7. Mas antes, vamos corrigir as atividades da primeira semana? Com relação a esse texto Não Te Amo Mais, atribuído a Clarice Lispector. Antes de fazer a correção, quero só comentar que há muitas controvérsias nas redes sociais, né, nas páginas, nos sites, de que esse poema não é de autoria da Clarice Lispector. Uns acham que sim, outros acham que não. Não tem como provar, porque a autora já está morta, né? Só ela poderia afirmar, ou o dono que aparecesse para pedir direitos autorais, mas até hoje não aconteceu. Então fica essa dúvida. Mas, de qualquer forma, a atividade que nós desenvolvemos é sobre o tema que é tratado no texto e sobre questões gramaticais de coesão e coerência. Então, nós não vamos analisar o fazer poético, as características da autora no texto, as características da poesia de 45. Então, acho que não vai ter problema a gente levar adiante, tá? Vamos continuar, vamos fazer a correção aqui. Então, questão número 1. Qual é a temática do texto? Qual é o assunto tratado no texto quando a gente lê de cima para baixo? Trata do término de um amor. Ele está declarando, eu lírico aqui, que não ama mais uma pessoa, que acabou o seu amor, né? Então, eu coloquei essa resposta. Quem colocou uma resposta parecida com essa, não precisa ser a minha, essa aqui é uma sugestão, tá? Acabou o amor, uma desilusão amorosa, um desabafo, qualquer coisa que não fuja ao tema, claro, né? Questão número 2. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto está declarando. O eu lírico, que fala no poema, declara para o seu interlocutor, para com quem ele conversa, que é um tu, né, que não o ama mais. Ou seja, ele está conversando com alguma pessoa, que é um tu, que é uma segunda pessoa, e está declarando que não o ama mais, que acabou o seu amor. Tudo bem? Também não precisa ser a mesma resposta, pode estar próxima disso com as palavras de vocês, ok? Agora vamos para a questão 3. Ao ler o poema de baixo para cima, você notou diferença no sentido? Sim. Qual a temática do texto lido agora de modo inverso? Agora, como mudou o sentido do texto, ao invés de ser o término de um amor, é uma declaração de amor. Aqui o eu lírico está declarando para o seu interlocutor que ama, né? Tem um amor, ama perdidamente esse seu interlocutor aí, ok? Então, agora vamos sim para a segunda semana, que nós vamos continuar com a linguagem, vamos trabalhar a coesão nominal. Vamos ver aqui atividades. Vamos ler aqui o significado de coesão e coerência. Antes aqui essa explicação, orientação de atividades, eu coloquei um vídeo para vocês da professora Pamba, que ela prepara para cursinho, concursos, e ela tem uma linguagem muito legal, assim, para adolescentes. E eu coloquei esse vídeo falando sobre coesão e coerência para vocês assistirem, que vai ajudar também na resolução das atividades, ok? Vamos ler agora o conceito de coesão e coerência. Eu destaquei em vermelho aqui. Coesão é a ligação entre as palavras do texto. Palavras, expressões, frases, parágrafos, ou seja, ele liga as palavras, as expressões, as frases e os parágrafos por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela, com a coesão, fica mais fácil ler e compreender um texto. A coesão é construída por meio de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e outros elementos gramaticais, ok? Então, a coesão está relacionada à conexão de palavras. E a coerência é a relação semântica de sentido que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias no texto, a coerência está para a harmonia interna do texto,
para o sentido, tá? Então, aqui é o conceito, mas como eu sempre falo para vocês, a gente aprende mesmo é com a prática, né? Fazendo, a gente aprende fazendo. Então, vamos aqui à atividade. Opa, pulei muito rápido. Então, é aqui novamente o texto da Clarice, né? Que diz, né? Aqui de acordo com o PET, que deu autoria a Clarice, para a gente fazer as questões. Vamos ler o poema de novo. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Ok? Questão número 1. Quais as palavras no texto são responsáveis por fazer a ligação entre as outras? Ou seja, quais são os elementos de coesão? Quais são as palavrinhas, os elementos que ligam as palavras no texto, ok? Então, vocês vão reler com calma e ver essas palavrinhas, que geralmente podem ser conjunções, preposições, advérbios, lembra? Que ligam as frases e as palavras no poema. Questão número 2. Qual a diferença de sentido entre as palavras mas e mais no texto? O uso incorreto dessas palavras pode atingir a construção de sentido do texto? Justifique sua resposta, tá? Tem a ver com a classe gramatical, tá? Vamos ver quais são as classes gramaticais de mais e mais, né? Se é conjunção, se é preposição, se é advérbio, como que elas são usadas, ok? Vamos dar uma estudadinha. Eu vou ver se eu consigo, eu vou colocar mais um vídeo aqui na atividade explicativo sobre o uso dessas palavras para ajudá-los a desenvolver a questão, ok? E a terceira e última questão da atividade 2 é leitura feita de baixo para cima, a coesão e a coerência do texto foram afetadas? Justifique sua resposta. Ou seja, se a gente lê de cima para baixo, de baixo para cima, os textos, as frases, as palavras, elas estão bem ligadas, bem construídas? Tem sentido os dois, lendo de cima para baixo ou de baixo para cima? Tem um sentido? Faz um sentido? A gente compreende? Então, vocês vão justificar, responder, justificar por quê, ok? Bem, gente, era só isso para essa semana. Semana que vem a gente corrige a atividade dessa semana e continua a terceira semana do PET 7, tudo bem? Um bom final de semana para vocês, uma saudade enorme. Espero que a gente se veja o mais breve possível e fique com Deus, tá? Um beijo no coração de vocês.